Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Radar da Semana, dia 19 de março. Estou aqui com vocês gravando este vídeo para trazer aí um panorama da nossa bolsa, dólar, juros, petróleo, minério e índices dos setores que compõem aí a nossa bolsa também para o decorrer dessa semana e algumas oportunidades que eu avistei aí que podem, né, abrir oportunidades na realidade aí, no decorrer também dos dias que forem se iniciando, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los neste vídeo. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Boa pessoal, então eu estou com o Ibovespa aí na tela e não vou passar os ativos aqui um por um que eu vou analisar, tá bom? Eu vou pegar e já direto na sequência aí em cada um deles, tá bom? Então peço aí gentilmente, se você pulou a vinheta, não esquece do seu joinha para ajudar a gente aqui, tá? Começando então pelo Ibovespa, na última semana tivemos uma queda de 1,58%. Aqui também tivemos um pivô de baixa sendo confirmado. Então a expectativa, o viés ainda é mais negativo, só que vale ressaltar aí um ponto de atenção, né? Esse pivô de baixa está dentro de um único movimento de alta. Então a gente ainda não está com essa força toda aí para cair, né? A gente não tem, por exemplo, o índice, o Ibovespa, rasgando numa única vez aqui num único movimento, perdendo esse fundo, por exemplo, né? Ele veio, gerou um novo sinal de fundo, subiu bem, voltou para cima da média para depois vir e perder novamente para aí sim poder buscar essa outra região de fundo, tá? Então não temos essa força tão forte aí, essa força tão grande por conta dos vendedores, tá? Ó, por exemplo, aqui o movimento de alta foram em apenas basicamente aí 3 candles e olha só, anulando ali aquele movimento anterior de baixo que tinha sido apresentado com mais candles também, tá? Então realmente aqui teve força. Aqui está com um pouco menos de força, tá? Enfim, de qualquer maneira, ainda seguimos dentro de um viés mais baixista sim, e o próximo suporte, falando de semanal, é na região dos 96.500 pontos. No mensal temos alguns níveis antes. Primeiramente a região da média móvel aqui de 62 períodos, nos 98 mil pontos, basicamente aí os 99.800, e também temos essa outra região de fundo na faixa dos 98.500. Tá, então esse seria aí uma região antes daquele fundo do semanal que a gente acabou de mencionar aqui, que pode aí bater e gerar alguma tentativa de repique, tanto no curto, médio, como até mesmo aqui no longo prazo, no gráfico mensal, tá? Aqui também a gente consegue perceber aí essa fraqueza para cair. São basicamente aí 5 candles dentro de um movimento de baixa, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 só no movimento de alta, ou seja, e ainda não matou aí 100% desse movimento anterior. Então realmente estamos aí num cenário difícil, curtíssimo prazo aí, né? Fica sempre bem enrolado aqui o índice, né? Ameaça voltar a subir e aí devolve, que inclusive foi o fechamento de sexta-feira. Então seguimos nesse viés mais baixista, mas bem difícil para conduzir, por exemplo, operações de swing trade, né? Que vai lá em cima e depois volta, aí vai lá embaixo, aí volta de novo e aí fica travado, mas continua caindo, né? Enfim, é um momento difícil aqui para a nossa bolsa, mas seguimos dentro do viés mais negativo. Falando agora do dólar, Dolfut, na última semana a gente teve o dólar aí fechando em alta de 1,18%, mas ainda dentro dessa consolidação toda aí, bem feia aqui o cenário do dólar. Expectativa maior de poder dar sequência novamente no movimento de alta, a gente teria como resistência a região dos 5.412. Gráfico diário a gente respeitou um pouquinho abaixo a resistência dos 5.326. Veio aí buscar a região da média, já está querendo ameaçar romper novamente essa região. E aí, se confirmar realmente esse rompimento, a gente vai poder buscar aquela outra resistência que acabamos de mencionar aqui, tá? Do gráfico semanal, lá na faixa dos 412. De qualquer maneira, o viés aqui é mais altista, podendo gerar uma nova sinalização aí de compra
de gráfico diário, de swing trade aqui no dólar, tentando pegar algo mais para cima. Se confirmar esse pivô de alta, considerando que essa vai ser a mínima do fundo, vamos pegar aqui a projeção só para ter uma noção aí. 380 seria o primeiro nível de preço como alvo e depois a região dos 467, tá? 100% deste movimento a partir da mínima deste fundo levaria aqui na região dos 467,5. Então o viés aí é um pouco mais altista aqui para o dólar, só enfraquece essa expectativa se voltar para baixo da média móvel, para baixo dos 246 e principalmente para baixo aí dos 225, que no intraday é uma região aí muito bem testada. Falando agora do DI aí que na última semana fechou em queda de 2,46%. E aqui vai um ponto de atenção, a gente está batendo na média móvel lá do mensal, tá? Então pode ter alguma tentativa de repique, no curto prazo. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para ficar mais visível aqui. Então a gente pode ter alguma tentativa de repique aqui no curto prazo, mas ainda com bastante dificuldade, bastante nível de resistência pela frente. Tem média móvel, tem fundo anterior, tem outro fundo anterior. Então, ficar de olho aí se esse repique vier fraco para tentar abrir uma nova posição vendida, tá? Por quê? Porque o mensal pode sim perder aí a região da média móvel e poder buscar essa outra região de fundo um pouco mais abaixo. Pelo gráfico semanal vai ficar mais claro que eu estou mencionando. Pode vir buscar essa outra região um pouco mais abaixo, ali na faixa dos 11.565 até a região ali dos 11.160. Então a gente pode sim aí ter os juros também ainda dentro desse movimento de baixa, tá? Mas chegou num nível importante de preço. Se por acaso fizer algo muito relevante aí para cima na segunda-feira ou na terça, quarta, enfim, vem devagarzinho aqui e aí em algum determinado pregão aí apresenta um candle mais forte e aí dá sequência. Aí a gente pode sim realmente ver então o gráfico mensal tentando gerar uma nova sinalização de fundo aí e um novo movimento mais expressivo de alta. Vamos ficar de olho aí, é um momento bem decisivo aqui para o DI. Falando agora de petróleo, deixa eu colocar na tela aí para vocês o TradingView aqui, pegando o Brent. Petróleo aí na última semana apresentando uma baita de uma queda, né? Caiu ali 12% depois de um movimento mais lateral que vinha sendo apresentado. Dá até para olhar aí como um canalzinho de alta no gráfico diário, vai ficar um pouquinho mais visível, mas perdeu aí toda essa região, fechou bem feio aqui o petróleo e podendo buscar ali a sua região dos $70, tá? Que é o próximo nível aí de suporte mais relevante aqui, falando de gráfico semanal. No diário a gente teve aí um movimento bem expressivo nas últimas semanas, vai ficar mais claro aquele canalzinho que eu falei agora de alta aqui, ó, no diário, né? Tá bem forte aqui essa marca d'água, infelizmente eu não consegui diminuir ela aí para vocês, tá? Mas, enfim, veio dentro desse canalzinho de alta aqui o movimento e aí perdeu essa região. A gente pode ter alguma tentativa de repique, tentando buscar a região de resistência de fundos anteriores, mas o viés seria mais negativo, principalmente aí na região dos 78 a 80 dólares aqui, podendo gerar um novo sinal de baixa, o que abriria inclusive possibilidade na ponta vendedora. Então, o petróleo aí com viés mais baixista. Minério de ferro, pegando aqui, FF2, na última semana aí apresentando uma leve alta de 1,57%, mas eu havia mencionado aí, pessoal, que esse movimento, depois desse movimento, essa correção aqui ainda não estava bacana aí para já ir embora aqui. Seria mais interessante se a gente tivesse pelo menos mais 1, 2 ou 3 semanas aqui, deixando máximas descendentes e abrindo um sinalzinho de alta mais relevante em cima dessa região de suporte, tentando pegar a continuidade do movimento, pelo menos até a próxima resistência lá que vai desde 142 até 145 dólares aqui a tonelada, né? Então ficaria mais interessante algo nesse sentido, tá? Algo nesse sentido, um pouquinho mais de processo de correção aqui, ou seja, o gráfico diário poder escorregar um pouquinho mais aqui até a região dos 120, que é um nível de fundo bem importante aí, tirando aqui o zoom para ficar mais claro, é um nível de suporte bem importante aqui que pode ser testado e apresentar uma nova recuperação na sequência. Então vamos ficar de olho aí, seria mais interessante algo nesse sentido aqui para olhar para a compra mais para frente. Voltando lá
para o nosso gráfico. Vamos falar aqui agora do ICOM, índice do setor de consumo, ICOM, que na última semana fechou aí, agora sim, fechou aí com leve queda de 0,14%, mas segue dentro de um movimento de baixa, a favor da tendência de baixa, tá? Pode tentar apresentar aqui em algum momento uma tentativa de repique, mas vai ter resistência da média, vai ter resistência deste fundo anterior, e se conseguir passar desses dois, ainda vai ter resistência aqui deste fundo com este topo na mesma região aí dos 3.000 pontos. Ou seja, tem bastante desafio aqui pela frente o setor de consumo. Então precisa apresentar força expressiva se realmente quiser tentar dar continuidade aqui nesse movimento, tentar iniciar aí esse movimento de alta. No diário já não é muito o que está mostrando, né? Ele tenta apresentar recuperação, retorna, testa novamente o fundo e aí já começa a apresentar fraqueza sempre que se aproxima da média móvel. Então precisamos ter um sinal de alta, acima da média. Só um minutinho, pessoal. Minha ferramenta aqui de desenho parou de funcionar. Pronto, agora sim, voltando aí para vocês na tela. Então, precisa apresentar um sinal de alta acima da média aí para trazer aí uma expectativa mais positiva de um possível repique mais relevante, até buscando a média lá do semanal. Enquanto não tivermos isso daí, seguimos num viés mais negativo. A volta aí do setor para cima dos 2.736 seria algo interessante aí, falando de curto prazo, tá? Fiquem de olho. IEX, índice do setor de energia, na última semana, esse aqui foi feio, hein? Na última semana caiu 0,93%, não caiu tanto, né, se a gente olhar em termos de percentual, mas olha só o quanto chegou a subir na semana, mais de 3% e devolveu tudo, tá? Respeitou bem a média, respeitou bem a região de fundo anterior também e pode sim dar continuidade nesse movimento de baixa. Olhando para o gráfico diário, olha só a força vendedora que foi apresentada. Está em cima da região importante de suporte, mas a gente pode ter um dia aí de correção, um dojizinho sendo apresentado, uma tentativa de recuperação, mas podendo dar sequência no movimento. Então focaria aí em venda em alguns ativos do setor que apresentarem algo semelhante a esse movimento que eu acabei de mencionar, tá? Fiquem de olho. Taesa mesmo, por exemplo, eu não cheguei a separar ela aqui, mas Taesa aí bem parecido, tá? Então, se Taesa tentar apresentar algum processo de recuperação e não conseguir falhar, gerar topo abaixo da média, seria uma possibilidade aí de apostar na perda dessa região toda aqui. Falando agora do IFNC, índice do setor financeiro, na última semana queda de 2%. Semana passada que havia aberto um sinalzinho de fundo, foi lá testar a média, semana passada já foi anulado este fundo, o que reforça um novo viés negativo de poder buscar a região dos 9.341 pontos. Na sequência, teríamos um outro nível de fundo mais próximo dos 9.100 pontos. No gráfico diário, a gente teve uma tentativa boa de recuperação, corrigiu muito forte, veio testar o fundo anterior, tentou se recuperar novamente, iniciando com força, mas o candle de sexta-feira foi muito relevante. Olha só, pessoal, a gente tem um Marubozu aqui, né? Quando não tem sombra nem superior nem inferior. Marubozu aqui de baixa, voltando forte para baixo da média móvel, para baixo da mínima do candle que havia aberto sinal de fundo, realmente reforçando o viés mais negativo. Então fiquem de olho aí no setor financeiro, para quem estiver focado em compra, tomar cuidado, ficar com o pé atrás aí. E MAT, índice setor materiais básicos, na última semana apresentando queda de 3,5%. Aqui vem dando sequência no movimento de baixa, está em cima de uma região importante aqui agora de suporte, de topo anterior. Já fechou levemente abaixo, mas está na região. Vamos ver se no gráfico diário lá, já começou inclusive a apresentar indícios aí de perda de força do movimento, se não vem algum processo de correção aqui, tentando buscar a região da média, um nível de resistência no 5.500 aí. O foco seria realmente aí na venda na sequência, ao testar esse nível de resistência, tá? Mas para quem estiver interessado em tentar buscar por um repique, dá para ficar de olho aí nos ativos que compõem esse setor. Não buscar algo muito relevante de alta, tá? Não tá com cara aí de reversão, seria basicamente um repique até aí a próxima resistência. Pode ser a média, pode ser um fundo anterior, tá? Mas seria um repique. O índice do setor imobiliário, IMOB,
Na última semana apresentando aí, coloquei o ano. Na última semana apresentando leve queda de 0,42%, foi uma correção aqui do forte movimento de alta que apresentou ali na semana anterior. E ainda segue travado aqui, tá, pessoal? Tá na região da média móvel, nos 685 pontos aí, mas segue travado, ó, não consegue se recuperar, né? Vem embaixo nessa região de fundo aqui, não perde, mas também não consegue ganhar muito aí a região de 685 há algum tempinho aqui já, tá? Desde o finalzinho do ano passado aí até agora não consegue ganhar essa região. E aí quando tenta, né, vem com força, corrige até que bem em cima da média, mas respeita mesmo ali esses níveis de resistência, fechou mal na sexta-feira. O ideal seria que para manter aí essa tentativa de viés mais positivo, não perdesse a média móvel, apresentasse alguma correção contínua aqui ainda em cima dela, aqui na região de 685, para poder ter alguma sinalização mais relevante aí para cima. Então, esse seria o ponto principal aqui, tá? Mas, se der sequência aqui no movimento, aí seria realmente focar mais na ponta vendedora, tentando buscar pelo menos aí os próximos níveis de fundos anteriores que tendem a funcionar como suporte. No índice aqui seria a região dos 645 pontos. Falando agora aí de Petrobras, na última semana tivemos a Petro aqui apresentando queda de 5,88%. Está em cima lá da média do mensal, tá testando mais uma vez aí essa média, mas no semanal a região de suporte fica um pouquinho mais abaixo, na região dos 22 e 30. Então se tiver alguém vendido aí pelo médio prazo, dá para tentar segurar mais um pouquinho buscando essa região. Stop vai ficar agora nos 24,87. Pelo diário, a gente pode ter uma tentativa de recuperação. Para quem já abriu a compra aqui, o stop permanece nos 22,79, tentando buscar algo próximo dos 24,50, que é onde tem nível de resistência de fundo, fundo e média móvel de 13 períodos, tá legal? O candle de sexta-feira foi bonitinho até no sentido de conseguir se recuperar, chegou a abrir um gap de baixa, mas conseguiu fechar na máxima do dia. Vamos ver se semana que vem apresenta esse processo de recuperação. Para quem está comprado, vai levando aí o stop pelas mínimas ascendentes, porque o foco seria realmente mais na ponta vendedora aqui, dado a tendência de baixa de curto prazo e médio prazo, tá? No curtíssimo prazo aí a gente teria suporte lá nos 22,33, que é essa região de fundo aqui anterior. Então cuidado aí aos comprados em Petrobras. Vale 3, na última semana, queda de 2,33%, segue também no processo de correção, depois de um longo movimento de alta, pode ainda buscar a região de 79,80, testar realmente essa região, tá? Então para quem está vendido aí também pelo semanal, stop nos 86,01. No diário, abriu no gap de alta na sexta-feira e deixou ali um candlezinho de reversão, né? Que seria aí uma estrela cadente, um martelo invertido, ou seja, podendo aqui gerar um novo sinalzinho de topo. Para quem tem interesse em venda, pegando pela volatilidade, um range aí de 2,06, eu fiz isso aqui no fechamento de sexta-feira. Opa, risco retorno. Ué, não está funcionando esse risco. Ah, eu estou pegando errado. Agora sim. Ixi, o do Dalton também tá. Agora vai, hein? Boa. 206 aqui, tá? Então, com a entradinha aí nos 82,60, gerando topo. O primeiro alvo ficaria aqui na região, primeiro, na verdade, o único alvo aí de 2 para 1, né? Ficaria na região aqui dos 78,48, tá, pessoal? 78,48. E depois o 3 para 1 seria na região dos 76,42 aqui, focando mais aí na ponta vendedora. O viés é mais negativo aqui para Vale, tá? Falando agora das oportunidades que eu vejo para o decorrer da semana, a primeira delas de 3, pelo gráfico diário, realmente a gente teve um movimento expressivo de alta aqui e iniciou um processo de correção. Já temos 2 dias aí basicamente de correção, considero esse aqui como um primeiro. E um sinalzinho de fundo acima dos R$ 15,90, que é essa região importante aqui de suporte, abre possibilidade de compra de swing trade tentando pegar algo mais para cima. Olha só o semanal, né? Veio, lateralizou e aí conseguiu apresentar o rompimento dessa região. Então vamos ver se depois dessa correção aqui no diário, o papel consegue dar sequência aí numa tendência de alta, tá? Então
focaria em compra de swing trade em dia 3 no decorrer da semana acima dos 15,90. Também separei TIM S3, bem semelhante, também já corrigindo aqui no gráfico diário, dentro de uma tendência de alta bem estabelecida. Aqui seria legal se tivesse pelo menos aí mais 2 a 3 candles, preferencialmente 3, acima dos 12,50, um sinal de fundo sendo apresentado também, onde temos 2 topos anteriores, seria uma possibilidade de abrir compra aí de curto prazo. Então lá para terça ou quarta-feira aí, a possibilidade de abrir aí essa compra, quarta ou quinta-feira, né, para abrir essa compra aqui de swing trade em TIM S3. Também temos aí MGLU3, podendo abrir possibilidade de compra no decorrer da semana, né, acima da região dos 3,60 e num sinalzinho de fundo ascendente, acima da média e desse topinho anterior que foi apresentado, tá? Então ficaria de olho aí num sinal mais relevante próximo desse nível de preço, tá? Olhando para o semanal também abriu um sinal de fundo, voltando aí para cima da média móvel, então a gente pode ter alguma tentativa aí de testar novamente a região dos 4,75. E por fim, MRV3, que na última semana apresentou um baita de um rompimento aqui, nas últimas 2 semanas na realidade, e agora começou um processo de correção. Eu queria estar dentro dessa venda, não consegui pegar ela, até comentei nos vídeos de radar de swing trade, não consegui pegar. Então agora o que eu vou ficar de olho no decorrer da semana? Para compra nela, tá? Voltou aqui próximo dos R$7 e gerou um sinal de alta, eu vou focar na ponta compradora. Por quê? Porque eu tenho um movimento muito forte, eu tenho compradores aqui ao meu favor. Então, qualquer sinalização mais positiva, depois de pelo menos aí 3 a 4 candles de correção, eu vou focar em compra, preferencialmente também acima dos R$7, tentando pegar algo mais para cima. Se a gente olhar para o gráfico semanal, teria espaço aí. Já foi testar um nível de resistência, então pode sim iniciar a semana corrigindo e acabar fechando aqui no positivo ou no 0 a 0 para poder dar sequência aqui num repique maior aí de médio prazo também. Ó. Se a gente olhar o mensal, já abriu um sinalzinho de fundo, então a gente teria aí a possibilidade de buscar a região dos R$ 8,90 até a região dos R$ 9,00, tá? Então seriam esses os ativos que eu ficaria mais de olho. Existem outros, mas esses estão um pouquinho mais alinhados aí, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha sido útil, né, em termos de aprendizado, em termos de negócios também. E ficamos à disposição aqui para o que vocês precisarem. É só deixar aí nos comentários e desejo a todos uma excelente semana, bons negócios, bons trades, boas operações. E a gente se vê amanhã a partir das 8h45 da manhã com o Dalton já. O Dalton já vai estar de volta, tá bom? Um grande abraço, bom restinho de domingo também para todos vocês. E até mais.